Dreamstime.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula de inglês. Lembrando que nós estamos estudando os elementos de vocábulo que formam as frases e por si só toda a conversação, toda a escrita, a gramática, a língua inglesa mesmo. Hoje a gente vai começar a estudar substantivos. Como essa é uma matéria muito grande, eu vou dar uma parte hoje e uma parte vai ficar para a próxima aula na semana que vem, tá certo? Substantivos, nouns. Em primeiro lugar, esse é o nome em inglês, nouns, N-O-U-N-S. O que são substantivos? Vocês vão ver aí no material de vocês, ó. É a classe de palavras que nomeia os seres em geral, objetos, lugares, pessoas, sentimentos e todas as outras coisas que precisam ser nomeadas, tá? Então, temos diversos tipos de substantivos que vão estar dando essas nomeações, ok? Eles são as palavras mais importantes do idioma, porque mesmo que você tenha um vasto conhecimento aí da gramática, que você entenda muito dos verbos, advérbios e tudo mais, sem substantivo a gente não tem muito do que falar. Em geral, um verbo corresponde a um substantivo, um adjetivo é correspondente a um substantivo, um advérbio é colocado no lugar de um substantivo. Então o substantivo ele tem uma grande importância para a conversação, para a escrita, uma grande importância na língua mesmo, tá? Existem dois tipos principais de substantivos, que são os proper nouns, substantivos próprios, e common nouns, que são substantivos comuns, tá? A gente vai estudar, vamos dissecar aqui um pouquinho, o que são substantivos próprios e o que são substantivos comuns, ok? Proper nouns, substantivos próprios. Eles vão nomear os seres de forma específica. Então vai ser aí nome de pessoa, nome de lugar, dia da semana, mês do ano, estação do ano, nome de marca, título de profissão, título de cargo, tudo isso que seja específico sobre determinado indivíduo, sobre determinada coisa, sobre determinado ser, ele vai ser um proper noun, que é um substantivo próprio, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Richard, que é um nome próprio, o seu nome é um nome próprio, meu nome é um nome próprio. Brasil, que é um nome de país, é um substantivo próprio, né, um substantivo bem específico, né, o nome do país. Chicago, nome de cidade, tá aqui. March, que é março, que é o mês do ano. Thursday, que é quinta-feira, que é um dia da semana. A gente tem aqui Nike, que eu coloquei como nome de marca, Coca-Cola, Apple, tudo nome de marca. Doctor, que é doutor. President, que são aí dois títulos profissionais. E é muito importante entender que no caso dos títulos profissionais, eles só vão ser considerados nomes próprios se eles estiverem acompanhados de um nome que os identifica. Por exemplo, Dr. Robinson, Dr. Robinson. O Dr. Robinson, automaticamente, por causa do Robinson, que é o nome do cara, faz com que Dr. seja também um substantivo próprio, tá? De outra forma, não sendo específico, a gente estaria falando de um substantivo comum. Por exemplo, se eu falar dos doutores que estão nos hospitais agora cuidando das pessoas, eu estou falando de um substantivo comum quando eu me refiro aos doutores. Mas se eu me referir à doutora Cláudia, que está no hospital tal, na ala tal, cuidando de não sei o que, eu estou falando do doutora, né, como um substantivo próprio, porque eu estou me referindo a alguém específico, ok? Essa é a primeira diferença aí. Vamos dar continuidade aqui então. A gente vai ter aí agora os common nouns, que são os substantivos comuns. Common nouns. O que eles fazem? Eles vão nomear os seres da mesma espécie. São substantivos que se referem a coisas em gerais. Por exemplo, celulares. Eu posso ter um monte de celular de uma mesa. Eu vou me falar dos celulares, eu estou me referindo a todos eles ao mesmo tempo enquanto uma espécie. A mesma coisa sobre animais, a mesma coisa sobre todos os objetos que a gente tem na nossa casa, sobre casas, sobre cursos, sobre dias da semana que não são específicos, falando no âmbito geral. A gente vai ter aí diversos diversos substantivos comuns, ok? Palavras que vão designar dessa maneira, tá certo? O grupo de substantivos comuns, ele engloba também alguns subtipos de substantivos, ok? São 6 subtipos. Então, a gente tem as duas divisões gerais, né? Substantivos próprios, substantivos comuns. Mas a gente vai ter também alguns subtipos, que são
Concrete nouns, substantivos concretos. Collective nouns, substantivos coletivos. Abstract nouns, que são substantivos abstratos. Countable nouns, que são substantivos contáveis. Uncountable nouns, que são substantivos incontáveis. E compound nouns, que são substantivos compostos, ok? São os 6 tipos de substantivos aí. Nós vamos ver um por um aqui agora com alguns exemplos, tá bom? Primeiro, então, aí, substantivos concretos, concrete nouns. Eles vão nomear os seres concretos com existência real ou imaginária. Vê aí nos exemplos para a gente entender. Ó. Herói, né? Que nem super-heróis. Herói, ele é um substantivo comum. Eu estou falando de qualquer herói, de qualquer gênero, qualquer coisa. É uma palavra, né, no caso. Hero aqui em inglês, né? Ele é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele vai falar de seres que têm uma existência, que simplesmente existem. Existem heróis por aí, nós temos heróis por aí, então só pela existência do que ele está se referindo. A gente tem aqui também, por exemplo, funcionário, né, que é employee, que é algo que todos vocês querem ser um dia de alguém, ou funcionário, ou ter funcionários numa empresa, o que for. Tem aqui também employee. Banqueiro, que é banker, está aqui também no nosso exemplo, é também um substantivo concreto, ok? Então, substantivos concretos vão nomear coisas em geral que existem, sejam elas reais ou imaginárias, tá certo? Substantivos coletivos, collective nouns, eles vão nomear seres que pertencem a um conjunto de uma mesma espécie. Por exemplo, aqui, ó, army, exército. É um exército de quê? De soldados. Então, army é um coletivo de soldados. Lembram aquelas coisas que a gente estudava na escola quando pequeno? O coletivo de lobos é o quê? Alcateia. O coletivo de peixes é o quê? Cardume, blá, blá. Pois é disso aqui que a gente está falando quando a gente fala de substantivos coletivos em inglês também. Então, nós temos essas mesmas coisas. Continuando aqui os nossos exemplos, a gente tem hive, que é enxame. Enxame de quê? De abelhas. Então, hive vai ser um coletivo, um pronome, um substantivo coletivo, né, de abelhas, enxames. A gente tem kennel, que é canil, que é de cachorros, né, de cães. O canil é um substantivo coletivo de cachorros, para se referir a vários cachorros ao mesmo tempo, tá? Não se refere, gente, à espécie, se refere ao conjunto de determinados objetos, tá certo? Então, por exemplo, não poderíamos falar de cachorros enquanto espécie como um substantivo coletivo, não. Mas quando eu tenho um canil de cachorros, eu tenho aí em canil um substantivo coletivo, tá certo? Vamos dar continuidade aqui então. O nosso próximo subtipo é o substantivo abstrato, abstract nouns, que vão nomear qualidades, vão nomear sentimentos, vão nomear até mesmo coisas que podem ser usadas como adjetivos em seguida. A gente tem aqui peace, paz, height é altura, goodness, bondade, anger, raiva, love, hate. Todos são substantivos abstratos. Por quê? Não são coisas, não são objetos ou seres reais nem imaginados. São questões mais sentimentais, relativas a sentimentos, relativas a qualidades de uma pessoa, relativas a qualidades de um objeto, se é grande, se é pequeno. A gente vai ter esses substantivos nesse subgrupo que é o substantivo abstrato, tá certo? Continuando aqui então, os nossos common nouns, nós vamos ter agora os substantivos contáveis, que são os countable nouns. São substantivos que nós podemos contar ou enumerar. Então ele tem um pouquinho a ver aí com a matemática também, tá certo? Aquilo que eu posso contar e que eu posso enumerar. A gente tem aqui car, carro, dog, cachorro, day, dia, book, livros. Todos esses são substantivos que eu consigo contar. Eu consigo falar de vários cachorros, de vários carros, de vários dias, de diversos livros. Eu consigo fazer uma contagem aí usando esses substantivos, tá? Então eles vão estar aqui nessa categoria de substantivos contáveis, countable nouns. E a gente tem a categoria oposta, que é a de substantivos incontáveis, os uncountable nouns. Eles vão ser substantivos que nós não podemos contar. Em geral, a gente tem que recorrer a uma palavra específica para quantificar esses substantivos. Por exemplo, aqui, café. Eu não consigo contar
café. Eu consigo contar grãos de café, consigo contar pacotes de café, mas eu não consigo fazer uma contagem de cafés. Eu não consigo falar são 2 cafés igual eu tenho 2 cachorros. É claro que isso a gente está falando do café se referindo diretamente ao produto, não se referindo a chegar na padaria e falar me dá 2 cafezinhos, que aí é uma coisa mais coloquial da linguagem. A gente não chega na padaria e fala me dá 2 copos de café, né? Pelo dia a dia a gente fala me dá 2 cafezinhos, I want 2 coffees, mas num sentido literal das palavras, de como é a etimologia delas, a gente não consegue fazer uma contagem do café. Aqui, por exemplo, dinheiro. Eu não consigo contar vários dinheiros. Não existe 1, 2, 3 dinheiros. Eu tenho que me recorrer a outras palavras para me referir a uma contagem de dinheiro. Quando eu tenho muito dinheiro, quando eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que me referir aí a outras palavras para estar dando essa ajuda, tá certo? Advice, conselho é um outro exemplo aqui. E information, informação. São aqui os 4 exemplos que a gente tem de palavras, substantivos, que eu não consigo contar. Os substantivos incontáveis, tá certo? E aqui agora o nosso último tipo, para a gente fechar, que são os substantivos compostos. Substantivos compostos são aqueles que possuem mais de uma palavra na sua formação. Compound nouns. É que nem, por exemplo, um nome composto, quando a pessoa tem 2 nomes aí juntos, Ana Flávia, Maria Elizabeth, João Vitor, são nomes compostos. A gente tem também os substantivos compostos, que é quando você junta uma palavra na outra. Por exemplo, aqui, o nosso primeiro exemplo é futebol. Futebol. O que é futebol? Em inglês aqui, no português a gente simplesmente abrasileirou, né? Futebol, do jeito que falavam em inglês, que é de onde vem o futebol em si. Mas em inglês é uma palavra formada por 2 palavras. Nós temos a palavra foot, que é pé, e temos a palavra ball, que é bola. Então seria bola no pé. Futebol. A gente tem aí 2 palavras formando um substantivo composto que acabou ficando uma palavra só. Você escreve futebol junto, não separado. Mas isso não deixa de ser um substantivo composto, porque são 2 palavras distintas formando esse substantivo, tá certo? A gente tem aqui sogro, que em inglês fica father-in-law, que seria mais ou menos um pai pela lei. Então, pela lei, né? Um pai, um sogro, pai pela lei. A gente tem aqui 3 palavrinhas se juntando, né? 2 palavras e uma preposição, inclusive, se juntando aqui para poder formar a palavra sogro. E temos bus stop, que é ponto de ônibus. Ponto de ônibus se torna um substantivo, não um substantivo geral, mas ele é um substantivo composto, porque eu tenho a palavra ponto e a palavra ônibus. Eu tenho stop e bus. Bus, stop, ponto de ônibus, um substantivo composto, me referindo ao ponto de ônibus. Deu para entender? Então, mais de uma palavra formando um mesmo substantivo, dando nome a uma mesma coisa, nós temos aí substantivos compostos, tá certo? Então agora é a vez de vocês praticarem, tá? Vocês vão receber aí o link do exercício de vocês, e nesse exercício eu quero que vocês façam o seguinte: vocês precisam identificar os substantivos nas frases. Tem aí diversas frases, eu já deixei elas traduzidas, tá bom? Mas vocês precisam identificar quais são os substantivos e quais são os tipos dos substantivos. Se ele é um substantivo próprio, se ele é um substantivo comum, composto, ou incontável, ou um substantivo comum. Vocês vão colocar aí o tipo do substantivo e identificar qual é o substantivo que tem nessas frases, tá? Tem algumas frases aí que tem mais de um substantivo e é para vocês identificarem todos os substantivos nas frases, tá certo? Gente, façam isso. Se tiverem dúvidas, chamem a gente no WhatsApp, usem o material em PDF de vocês para estar ajudando aí na consulta, tá bom? Estudem bastante. Aí na semana que vem, na próxima aula, a gente continua o tema sobre substantivos. E a gente vai entender um pouquinho sobre gêneros e plurais e singulares, tá bom? Tá certinho? Um beijo para vocês e até a próxima.